Feliz sábado. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Começamos ontem um final de semana especial de oração. Vamos concluir amanhã à noite e pedimos mais uma vez que a presença de Deus fale poderosamente ao nosso coração. Para aproveitarmos bem o tempo, vamos direto à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Nós vamos ler 2 versos desse texto, depois vamos ler alguns outros textos da Bíblia, mas vamos começar com Gênesis 9. Nós acabamos de orar, mas sempre que nós abrimos a Bíblia, obrigado, é importante mais uma vez pedir a bênção de Deus. Então, mais uma vez eu te convido a fechar os olhos para falarmos com Deus em oração. Oremos. Querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos mais uma vez de escutar a Tua voz através da palavra. Ajuda-nos a nos manter concentrados, ajuda-nos a ter a certeza da Tua presença conosco e ao sairmos desse culto, sairmos na certeza e segurança de que a palavra de Deus foi quem falou ao nosso coração. Santo Deus, que o Teu Santo Espírito que está aqui conosco possa ser sentido por cada pessoa, que a Tua palavra poderosa atenda às necessidades dessa manhã. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 9, verso 20, diz assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Esse é um texto delicado da Bíblia. E ele é delicado porque Noé é um herói da fé. Noé foi um homem que, de maneira poderosa, foi usado por Deus. Mas sabe o que mais me impressiona na Bíblia? Uma das coisas que mais me impressiona na Bíblia é que Deus não esconde as falhas dos seus heróis. Os heróis de Deus caem, às vezes caem muito feio. Outras civilizações da época bíblica faziam questão de só registrar as vitórias. Por exemplo, você pode estudar qualquer escrito egípcio. Você não vai encontrar registros egípcios sobre as derrotas do Egito, só as vitórias. Você nunca vai ler num registro egípcio que o faraó tal foi derrotado por tal nação. Aconteceu, várias vezes o Egito foi derrotado por outras nações, mas nunca registrado pelos egípcios, porque eles diziam, só podemos registrar as vitórias. Deus não. Porque a palavra de Deus foi escrita para mim e para você, e nós não temos só vitórias, nós temos derrotas também. Por isso a Bíblia faz questão de registrar derrotas terríveis, como a derrota de Davi. A queda de Davi está de maneira detalhada escrita na Bíblia. A derrota, a queda de Noé está, acabamos de ler. Um momento de fraqueza de um homem grandioso chamado Elias está registrado na Bíblia, para você saber que Deus é o Deus que cuida e levanta os fracos. Um dia eu estava dando uma palestra no encontro de casais. Quando eu terminei minha primeira palestra, um casal se levantou para dar um testemunho. E o homem começou a dar o testemunho, o esposo disse assim: estamos casados há 30 e tantos anos, nunca discutimos, nunca brigamos. Eu levantei e saí. Eu digo, não me representa. Um casal que diz que está casado há 30 anos e nunca discutiu, nunca brigou, não vai me ajudar em nada. Eu quero ouvir um casal que diz assim, estamos casados há 30 anos, já tivemos brigas, problemas difíceis, quase pensamos em separar, mas estamos aqui. Esse eu quero ouvir. Porque essa pessoa vai se parecer mais comigo. É por isso que a Bíblia registra quedas, para dizer Deus é o Deus, que foi Deus de homens e mulheres que caíram, mas que os levantou. Mas eu quero estudar essa manhã esse texto sobre uma outra perspectiva, não da queda de Noé. Uma coisa que está mais evidente no texto,
que é uma coisa que geralmente nós não notamos na Bíblia, mas é muito recorrente na Bíblia, que é a relação entre a fé e o trabalho. Um dos temas talvez mais recorrentes da Bíblia é a relação entre fé e trabalho. Eu falei ontem que a Bíblia foi escrita em outra cultura, que não a nossa. E aqui está uma outra lição do que eu tentei falar ontem. Na nossa cultura, fé é uma coisa, trabalho é outra. Então a fé eu vivo aqui. Lá fora é um mundo terrível que eu tenho que agora batalhar e lutar sozinho. Isso não faz parte da mentalidade bíblica. Aqui é a igreja. E lá fora continua sendo a igreja, não importa em que eu me envolva. Então aqui nós estamos envolvidos por um templo. Mas quando sairmos por aquelas portas, vão sair cerca de 200 templos. Um para ser empresário, outro para ser templo como psicólogo, outro para ser templo em casa, outro para ser templo como professor, porque na Bíblia a relação entre fé e trabalho é a mesma coisa. Sabe o que o texto diz? O texto diz assim: Noé tinha um trabalho. Noé, ele era lavrador. Noé enfrentou o dilúvio, era um gigante de Deus, mas isso não o isentava de trabalhar. E se alguém já trabalhou na roça, eu cresci no interior, na roça, e eu sei o trabalho que dá. Então Noé trabalhava e trabalhava duro. Noé era lavrador. Primeira lição do texto: trabalhe. Mas a Bíblia não diz só que Noé tinha uma profissão. A Bíblia diz que Noé também trabalhava. Porque uma coisa é ter uma profissão, outra coisa é trabalhar. Então a Bíblia diz que Noé não apenas era lavrador, mas ele trabalhou e plantou uma vinha. No tempo de Paulo, na cidade de Tessalônica, que era uma cidade importante do Império Romano e que tinha uma igreja forte, apareceram alguns cristãos dizendo assim: Jesus está voltando em alguns dias. Eu tenho tanta certeza da volta de Jesus que não vou mais trabalhar. E essas pessoas que queriam só agora ver pregando e não trabalhando, começaram a dizer assim: olha, já que agora eu estou tão certo da volta de Jesus e não estou trabalhando, você tem que me manter e me dar comida enquanto Jesus não vem. Aí Paulo, que era muito direto, ele disse assim: quem não trabalha não come. Simples, resolveu a questão. Você não quer trabalhar não porque está esperando Jesus voltar? Não, não quero trabalhar porque Jesus vai voltar rápido. Ok, não tem problema, mas quem não trabalha não come. Então sabe o que a Bíblia está dizendo? Não tenha só um trabalho, mas trabalhe, se dedique. E pais, ensine isso para o seu filho desde pequeno. Isso é um princípio bíblico. Ensine o valor do trabalho desde pequeno. Não permita que seu filho ache que sua carteira é uma máquina de produzir dinheiro, que quando você abre o dinheiro brota. Faça que ele entenda o valor do trabalho, o custo do trabalho. Às vezes eu estou com meu filho Samuel e no final do sermão, às vezes um irmão diz assim: pastor, o senhor pode me dar esse seu sermão? Eu disse: claro, está aqui o sermão. Aí eu digo: Samuel, você sabe quantas horas eu gastei para produzir esse sermão? Ele diz: não, papai. Eu disse: esse sermão aí eu gastei 14 horas para produzir, para escrever, para estudar, para pesquisar. 14 horas. Aí ele diz assim: a pessoa pegou em 2 minutos, não foi, papai? Eu digo: foi. Samuel, trabalho tem um custo. Se você vê o papai pregando e você vê alguém dizendo assim: pastor, olha, eu gostei do seu sermão, saiba que aquele sermão não caiu do céu. Eu tive que passar horas estudando, pesquisando, lendo, escrevendo, corrigindo, porque o trabalho tem custo. Ensine isso para os seus filhos. Outro dia ele disse assim: pai, eu quero tal coisa. Eu disse assim: não tem problema, você pode querer o que você quiser no mundo. É mesmo, pai? O que você quiser. O senhor vai me dar? Não. Aí é outra coisa, é outro departamento. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer um cartaz e você vai escrever: lavo carros a R$15. E lá é eu moro num lugar que só tem casas de pessoas da igreja. Ele fez o cartaz e ele estava lá, 14 anos, lava o carro a R$15. E lá cobram 30, ele está vendendo pela metade do preço. Esses dias ele me disse assim: papai, eu acho que está barato. O pessoal está dizendo que eu estou lavando bem, eu vou aumentar para 25. Eu digo: aumento para 25. Porque eu quero que o meu filho entenda que aquilo que ele quer comprar tem um preço.
e que ele pode fazer parte do preço. Então, o meu trato com ele é o seguinte: o que você conseguir, eu dobro, mas você tem que conseguir. Você quer? Quero. O que você conseguir, eu dobro. Porque eu não preciso que meu filho saiba apenas que existe trabalho. Eu preciso que ele entenda o custo do trabalho. Então, eu não sei o que meu filho vai fazer na vida, mas lavar carro ele já sabe. Ellen White diz assim: todo pai deveria ensinar para o seu filho, além de uma profissão, uma coisa útil e prática, de forma que, se a profissão der errada, ele possa ter outra coisa para fazer. Então, se você vê alguma possibilidade, ensine o seu filho a tocar um instrumento. Deu errado a profissão dele, ele pode dar aulas ali, a falar uma outra língua, porque a Bíblia diz: não apenas trabalhe, não apenas tenha um trabalho, mas trabalhe. Mas sabe o que a Bíblia diz também aqui? Noé era lavrador e Noé plantou. E a vinha de Noé produziu. Porque aqui diz que ele fez vinho. E só pode ter vinho se tiver o quê? Uva. E só pode ter uva se tiver plantado. E só pode plantar se trabalhar. Então sabe o que a Bíblia está dizendo? É o seguinte: tenha um trabalho, mas não só tenha um trabalho, trabalhe. E se você trabalhar, vai produzir. Deus vai te abençoar. Eu não sei em que momento você está no seu trabalho, talvez no momento difícil, talvez no momento de queda, talvez no momento de depressão, talvez no momento de dificuldade. Confie em Deus, continue dando o seu melhor. Seja conhecido como melhor naquela área, dedique-se de maneira profunda. O livro de Provérbios diz que quem faz bem o seu trabalho vai ser sempre colocado entre os reis. Isso é lindo, não é? Quem faz bem o seu trabalho sempre vai ser colocado entre os reis. Então, tenha um trabalho, trabalhe e faça o seu melhor. Quando eu fui fazer teologia, os meus pais não tinham como pagar a faculdade, e eu pedi à igreja uma bolsa de estudos, e eu recebi, mas eu tinha que trabalhar para poder ter direito à bolsa de estudos. Quando eu cheguei no colégio, eu comecei a trabalhar com meu pai aos 9 anos de idade. E meu pai tinha um comércio e me ensinou a trabalhar ali com 9 anos de idade. E talvez uma das lembranças mais marcantes que eu tenho na minha cabeça é que um dia estavam filmando, gravando um filme lá em Pesqueira. Eu sou de Pesqueira, no interior. Estavam gravando um filme lá, e Dominguinhos estava gravando nesse filme. Lembram do Dominguinhos, que tocava sanfona? E meu pai tinha um comércio que era um posto telefônico. Os mais novos não sabem o que é isso, os mais antigos vão lembrar que as pessoas iam num lugar para alguém fazer a ligação para você. E você entrava numa cabine telefônica para atender e falar com quem você queria. Eu trabalhava aí, meu pai tinha um posto telefônico. E eu sentava num balcão, o balcão quase me cobria, e Dominguinho chegou lá. Aí ele disse assim: chame seu pai, eu quero fazer uma ligação. Eu disse assim: meu pai não está não, quem faz a ligação sou eu. Aí ele disse assim: você não sabe fazer ligação não, que você é um menino, você é uma criança. Eu digo: eu sei. Aí ele falou assim: se você fizer a ligação e acertar, eu lhe dou R$50. Além do preço da ligação, eu lhe dou R$50. Eu fiz a ligação, todo animado. Ele atendeu, falou, quando saiu, me deu R$50. Pagou a ligação, me deu R$50. Aí ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida. Ele disse assim: eu queria deixar um recado para o seu pai. Diga a seu pai que ele está criando um homem. Diga a seu pai que ele está criando um homem. E saiu. Eu não lembro muita coisa da minha infância, mas isso eu lembro. Eu nem sabia quem ele era. Depois eu fiquei sabendo e disse: pai, aquele homem foi lá ligar. Ele disse assim: aquele ali é Dominguinhos e tal. Quando eu recebi a carta do colégio, o colégio dizia assim: você vai receber a bolsa de estudos para fazer teologia, mas tem que trabalhar. E quando a pessoa foi me entrevistar para saber que trabalho eu iria fazer, ele perguntou: o que você sabe fazer? Eu disse: olha, eu sei trabalhar com central telefônicas, eu sei trabalhar com computador. Ele disse assim: mas aqui não tem esse trabalho para você não. O trabalho que nós temos para você é para capinar o colégio. E me deram enxada e eu fui capinar o colégio. Estava fazendo teologia, mas trabalhava uma parte do dia capinando o colégio. Depois de uns 6 meses, o diretor me viu e disse assim: olha, você trabalha bem, vou transferir você. Você agora vai limpar os banheiros do colégio. E eu fui lá para lavar os banheiros do colégio. Depois de uns 4 meses, ele disse assim: olha, você está fazendo bem, vou transferir você. Você agora vai lavar as panelas da cozinha. E lá no colégio tinha uma panela para cozinhar feijão, uma panela industrial que fica no chão e cozinha meio saco de feijão por vez. O fogo vem assim por baixo.
E um dia eu estava quase dentro dessa panela lavando, todo sujo, todo molhado. Aí eu comecei a reclamar. Eu disse, Deus, eu não vim aqui lavar panela, eu não vim aqui lavar banheiro, eu não vim aqui capinar, eu vim ser pastor. O que eu estou fazendo dentro dessa panela? Sabe quando Deus fala? Deus me disse assim, lave bem essa panela. Porque o pastor que você vai ser depende de como você está lavando essa panela. Se você não fizer bem o pouco, você nunca vai ter o muito. Faça o seu melhor. Se você fizer o melhor na panela, talvez você faça o melhor como pastor. Mas se você tropeçar aqui, você vai tropeçar em tudo. Então, não apenas tenha um trabalho, trabalhe. Não apenas trabalhe, faça o seu melhor. E Deus vai abençoar você e creia nisso. Faça o seu melhor. As dificuldades vêm, os momentos de baixa vêm. Mas Deus vai te abençoar, creia nisso, fazendo o seu melhor. Não existe, biblicamente, nenhuma lógica, como algumas igrejas da prosperidade dizem, que diz assim, hoje é o dia de abençoar os negócios. Venha para a igreja tal dia, pague tanto para o pastor e pode ficar tranquilo que tua empresa vai prosperar. Isso não é bíblico. O bíblico é, trabalhe, faça o seu melhor e Deus vai te ajudar. Não é ir para a igreja, pagar para um pastor, porque o pastor determinou que naquele dia Deus vai abençoar as empresas. Isso não é bíblico. O bíblico é Deus vai abençoar como fruto do teu trabalho. Isso aconteceu com Noé. Tinha um trabalho, trabalhava e produziu. Mas aí vem a tragédia. Sabe o que a Bíblia diz? Que Noé pegou o fruto do seu trabalho e se embriagou com ele. E se pôs nu dentro da sua tenda. Esse é o principal ponto que eu queria que você levasse para casa hoje. Nós vamos estudar alguns textos bíblicos sobre a relação entre fé e o trabalho. Mas sabe o que a Bíblia diz? A terra de Noé produziu. Era a bênção de Deus. E Noé pegou o fruto dessa bênção e fez vinho e se embriagou. E a grande tragédia é que essa é a história de muitos de nós. Nós estamos nos embriagando com o fruto do nosso trabalho. Existem muitas pessoas que, no lugar de usar o seu trabalho para ser uma bênção, para ser fiel a Deus, estão embriagadas com o carro que possui, com a conta do banco, e isso está fazendo com que ela se afaste e perca a fé, porque ela está se embriagando com o fruto do trabalho que deveria ser usado para glorificar e honrar a Deus. Quando uma família sai de casa sem fazer o culto familiar, porque tem que correr desesperado para o trabalho, ela está embriagada com o fruto do seu trabalho. Então, o que eu queria que você entendesse essa manhã é que o trabalho é uma bênção e Deus pode abençoar. Mas não permita que o fruto do seu trabalho embriague você. Não permita que o fruto do teu trabalho embriague você ao ponto de você deixar de ser fiel a Deus. Ao ponto de você deixar de ter o compromisso com Deus. Ao ponto de deixar que você não tenha mais tempo para a tua família. Então, quando o fruto do trabalho, no lugar de ser uma bênção, começa a embriagar você, o que deveria ser bênção se torna maldição. Outro dia eu conversei com uma senhora, que me disse, pastor, ora por mim. As pessoas da minha igreja, da minha família, estão me criticando muito do meu trabalho. Eu tenho um trabalho bom, que me mantém bem. E eu recebi uma promoção, iria ganhar quase o dobro, mas o critério era, eu teria que trabalhar tantas horas a mais, às vezes nem ter limite nas horas que eu teria que trabalhar, e esse trabalhar a mais iria comprometer o meu horário de devoção pessoal, o meu tempo de dar estudos bíblicos e o meu tempo com a família, e eu não aceitei. E as pessoas da igreja, da família e do trabalho estão dizendo que eu estou louca. E eu disse a ela, você não está louca, você só não está permitindo que o trabalho embriague você. Que o fruto do trabalho embriague você, como aconteceu com Noé. Noé ter um trabalho e trabalhar e produzir é bênção de Deus. A bênção de Deus foi quebrada quando o fruto do trabalho começou a embriagar Noé. Então não permita que o fruto do teu trabalho embriague você. Quando chega o pôr do sol, e a família no sábado deveria estar reunida para receber a Deus e dizer, santo Deus, o Senhor já me deu 6 dias de trabalho, o Senhor esteve comigo, agora eu quero parar no pôr do sol para receber o sábado e dizer, o importante da minha vida não é os 6 dias que passou, o importante da minha vida é o 7º dia que Deus está comigo. Mas quando uma família não tem tempo de se reunir para receber o sábado,
porque o trabalho é tão grande que nas horas do sábado ainda está nas atividades, ela está embriagada com o fruto do trabalho. Não permita que isso aconteça com você. Quando no final do mês, Deus diz assim, olha, tudo que você recebeu é dádiva minha. E para você não esquecer que tudo é dádiva minha, eu quero que você devolva os dízimos e ofertas. E quando uma pessoa é infiel nos dízimos e ofertas, ela está embriagada com o fruto do trabalho. Ela está usando só para ela. E por favor, esqueça necessidade de igreja, esqueça necessidade da causa de Deus e entenda que a fidelidade é por você, não por Deus. Se você decidir que não vai ter tempo de assumir nenhuma função na igreja, eu estou trabalhando tanto que eu não quero função nenhuma na igreja, fique tranquilo, a igreja vai avançar sem você, porque é de Deus. Se você decidir que não quer mais guardar o sábado, que não tem tempo, que o trabalho é muito corrido, não dá para fazer o pôr do sol, Deus não vai deixar de receber o sábado ou dar o sábado porque você não quer recebê-lo. O sábado vai continuar acontecendo. Se você decidir que não tem como ser fiel, que não é possível, não vou ser fiel nos dízimos e ofertas, fique tranquilo, a igreja vai vencer com ou sem o seu recurso, porque é de Deus. A grande tragédia é que você vai se embriagar com o que deveria ser uma bênção. Essa é a tragédia. Então esqueça, a igreja precisa, a obra precisa, sou eu quem preciso. É a minha família que precisa. Cada semana, quando eu recebo o sábado com minha família, eu vejo o benefício que faz na vida dos meus filhos. Cada manhã e cada tarde, quando eu reúno minha família para fazer o culto, eu vejo o que está mudando no caráter dos meus filhos. Cada vez que eu sou fiel a Deus, eu vejo o quanto Deus está arrancando o egoísmo no meu coração. Então, não é uma questão de igreja, é uma questão de mudança de caráter. Deixa eu mostrar um texto bíblico para você, para tentar esclarecer. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Tem um texto lindo que Paulo fala para uma igreja muito fiel. A igreja que ficava na cidade de Filipos era uma igreja extremamente fiel, extremamente comprometida com as coisas de Deus. Aí olha o que Paulo diz para essa igreja. Filipenses capítulo 4, verso 17. Ele diz assim: não que eu procure o donativo. Então essa igreja, ela enviava as suas ofertas e dízimos por Paulo, para levar para Jerusalém. E Paulo está dizendo assim, olha, essa é a única igreja que Paulo recebeu. Ele tem um texto lá em Coríntios, as pessoas da igreja de Coríntios eram muito cheias de confusão, e Paulo ficou temendo que eles achassem que Paulo estava querendo o dinheiro para ele. Então Paulo disse assim, eu não vou receber o dinheiro de vocês, outra pessoa pode receber, eu não. Mas a igreja de Filipe, como era uma igreja fiel, Paulo disse assim, não, eu vou receber o dinheiro de vocês e vou levar para Jerusalém. Mas entenda, Paulo diz, não é que eu queira o dinheiro de vocês. Eu vou explicar para vocês por que eu estou recebendo. O que realmente me interessa é o fruto que aumente, o que é que diz na sua Bíblia? O vosso crédito. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Veja, eu vou receber, não é por mim, não é pela igreja. Eu vou receber porque eu sei o que vai acontecer, os frutos que vai dar na sua vida se você for fiel. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, o senhor fala de dízimo e oferta, tem gente que não tem coragem de falar. Eu digo, vou te dizer por que eu falo, porque eu entendi o que significa na vida do fiel ser fiel. Eu não falo, e Deus conhece o meu coração, eu não falo pela necessidade da igreja. Eu falo porque eu sei que o nosso caráter precisa da fidelidade. Um dia Jesus encontrou com um jovem rico e Jesus falou assim, é o seguinte, você não precisa de uma dose pequena de fidelidade, você precisa de uma dose cavalar de fidelidade, então vai e vende tudo, porque você está muito embriagado com os seus bens. Jesus nunca pediu isso para ninguém, só para o jovem rico, porque naquele caso precisava de uma dose mais alta de fidelidade, de compromisso e de entrega. Talvez Deus esteja pedindo para você hoje, não se embriague com o fruto do seu trabalho, isso vai ser destrutivo. Foi destrutivo para os filhos de Noé, e pode ser destrutivo para a tua família também. Outro dia eu estava em uma igreja, eu estava fazendo uma semana
uma caravana de pregações no estado do Brasil. Cada noite eu pregava em uma igreja diferente. E na primeira noite eu preguei no auditório, em uma igreja. Na saída fui me despedir dos irmãos. E uma jovem me encontrou, me buscou e disse assim: pastor, eu estou precisando de ajuda. Ela estava muito emocionada e disse: pastor, eu sou de uma família muito pobre. Eu estou fazendo faculdade de psicologia na Faculdade Adventista da Bahia e minha família não tem como me ajudar. Eu já estudei lá um período, mas eu estou com uma dívida na faculdade de R$6.000. E eu não tenho. Eu trabalhei, comportei, consegui uma parte do dinheiro, mas ainda preciso de R$2.000, pastor. E eu tenho que pagar esses R$2.000 em 3 dias para eu poder fazer a matrícula e voltar para estudar. E, pastor, eu preciso voltar. Eu não posso voltar para minha casa. Não tem mais nada aí para mim. Eu sou a primeira pessoa da família a conseguir fazer uma faculdade. Pastor, você não me conhece, mas, por favor, eu não sei mais a quem pedir. Me ajuda. E eu disse para ela: eu não tenho os R$2.000 agora, mas eu vou arrumar. Eu não sei de onde eu vou conseguir esse dinheiro para você. Anotei o número dela, orei com ela. E naquela noite eu disse: Senhor, eu não tenho esse dinheiro completo. Mas o Senhor tem. O Senhor sabe onde está o dinheiro. Me ajuda a encontrar. Eu vi muita sinceridade nela. No outro dia, eu fui pregar em outra igreja. E na saída, um irmão se aproximou de mim. E ele disse assim: pastor, ele estava com um envelope na mão. O envelope estava gordinho assim. Ele disse: pastor, Deus me mandou entregar esse envelope para o senhor. Eu disse: irmão, e o que é que tem nesse envelope? Ele disse: dinheiro. Eu disse: irmão, pastor adventista não pode receber dinheiro na porta da igreja? Ele disse: pastor, eu sei, mas Deus me mandou entregar esse envelope para o senhor. Eu disse: irmão, o que é que tem nesse envelope? Ele disse: dinheiro. Eu disse: quanto tem? Ele disse: R$2.000. Eu disse: irmão, deixa eu lhe contar o que aconteceu ontem. E eu contei a história para ele. Ele disse: pastor, agora eu entendi. Eu era para eu falar com o senhor, mas não, o dinheiro não era para o senhor. Eu liguei para ela, ela morava perto, veio, se encontraram, imagine a emoção, recebeu o dinheiro, pagou sua faculdade. E aí eu conheci esse irmão. Nos tornamos muito, muito amigos. Um homem muito próspero, tem mais de 70 lojas de móveis, fazendas de gado, de ovelhas. Mas um homem que entendeu o trabalho e o fruto do trabalho não é para me embriagar. O trabalho e o fruto do trabalho é para honrar a Deus e ouvir o sussurro de Deus. Porque Deus vai sussurrar. Deus vai dizer assim: amigo, você já entregou o dízimo e a oferta? Então faz o seguinte, compra uma cesta básica, coloca na mala do carro, porque eu vou mandar alguém com fome para você entregar a cesta básica. Alguém que está disposto a não se embriagar com o fruto do trabalho sempre vai ouvir o sussurro de Deus, sempre. E aquele homem vivia ouvindo o sussurro de Deus para ajudar pessoas. E nós ficamos muito amigos. Ele sempre me ligava, eu orava com ele. Quando ia no estado que ele morava, no Maranhão, nos encontrávamos para almoçar, para conversar. Às vezes passávamos muitos minutos no telefone, conversando, orando sobre Deus, sobre a Bíblia. E um dia ele me ligou e disse: pastor, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Eu estou com uma enfermidade. O médico disse que eu tenho pouco tempo de vida. Ele já tinha mais de 75 anos e disse: pastor, eu sei que não tenho mais muito tempo de vida. E essa doença agora, o médico disse que é grave. A doença rapidamente tirou a força do meu amigo. E alguns sábados ele me ligava pela manhã, quando eu estava saindo para pregar em algum lugar, e dizia: pastor, hoje eu não tenho força para a igreja, estou muito fraquinho, mas já assisti um sermão seu aqui no YouTube, eu queria falar desse sermão. E a gente conversava, até chegar na igreja, a gente ia conversando e orava com ele, quase todo sábado. Entre 7 e 8 da manhã ele me ligava: pastor, olha, acabei de assistir o sermão, não tenho força para ir para a igreja hoje. E há uns 8 meses atrás, a esposa dele me ligou, sábado pela manhã, 9 horas da manhã. Eu pensava que era por um dos sermões que ele havia assistido, e ela disse: ô pastor, hoje não é por um sermão. O seu amigo está na UTI, e o médico disse que ele tem poucas horas de vida. Naquele mesmo sábado, umas 11h30 da manhã, meu amigo morreu. Eu senti muito, estava em outro lugar pregando, em outro país, não pude estar lá. E durante a semana eu liguei para a esposa, para orar com ela, para tentar confortar. E ela me disse assim: pastor, você quer saber como foram os últimos dias do seu amigo? Eu disse: claro. Ela disse: pastor, ele estava em paz. Estava em paz com Deus, tinha certeza da salvação. E um dia, nós estávamos conversando e eu disse assim: querido, o que é que você quer que eu coloque na lápide ali no cemitério?
A gente conversava já abertamente da morte, ele estava em paz. E eu perguntei, você quer que eu coloque o seu nome e que você era empresário? Você quer que eu coloque lá na lápide o seu nome, que você era fazendeiro? Ele disse, não. Lá na lápide, no cemitério, eu quero que coloque o meu nome e eu quero que coloque assim, diácono da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela disse assim, mas ninguém sabe o que é um diácono. Ele falou, por isso. Porque vão lhe perguntar, vão dizer, que negócio é esse de diácono? Aí é sua oportunidade de dizer quem eu sou e o Deus que eu sirvo. Ele disse, eu não quero ser conhecido como empresário, eu não quero ser conhecido pelas lojas, eu não quero ser conhecido pelas fazendas, eu quero ser conhecido por minha relação com Deus e o Deus que eu aprendi a servir. E ele falou, tem mais. Ele tinha um terno, que ele só usava esse terno para ir para a igreja ser diácono. Era um terno dedicado para a igreja. Com esse terno ele não ia para casamentos, com esse terno ele não ia para a empresa, com esse terno ele só ia para a igreja ser diácono. Ele falou, eu quero ir para o cemitério vestido com meu terno de diácono. Porque quando Jesus voltar, quando ele me ressuscitar, eu vou dizer, Jesus, se tiver diácono no céu, já estou vestido. Já estou pronto. E o meu amigo foi para o cemitério vestido com seu terno de diácono. Porque ele entendeu que o trabalho, os bens e o que Deus colocou na mão dele não era para embriagá-lo, era para servir, era para se envolver, era para ajudar, era para fazer com que outras pessoas conhecessem a bondade do Deus que ele tinha. Então, sabe por que a história de Noé está registrada? Porque Noé é um instrumento de Deus até hoje para dizer, não permita que o trabalho embriague você. Não permita que o fruto do teu trabalho embriague você. Honre a Deus, seja fiel a Deus. Sabe por que a carta de Filipenses está na Bíblia? Porque Paulo quer dizer, entenda bem, eu não estou recebendo o teu donativo porque eu procure os donativos. Eu estou recebendo porque eu sei que isso vai dar frutos na tua vida, no teu caráter. Aí sabe o que ele continua dizendo? Verso 18. Eu recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito, que é uma pessoa que foi levar as dádivas para Paulo, me passou às mãos o que me veio de vossa parte, para como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então ele está dizendo, sejam fiéis, honrem a Deus, porque Jesus Cristo há de suprir não os seus desejos. Jesus Cristo não vai suprir aquilo que é supérfluo, mas eu te garanto, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Quero terminar com o último texto bíblico. Abra sua Bíblia, no livro de João, capítulo 6. Vamos terminar com esse último texto bíblico. João, capítulo 6. Verso 5. João 6, 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para dar a comer a essa multidão? Mas Jesus dizia isso para os experimentar, porque ele já sabia o que ia fazer. Então Jesus não perguntou porque queria a resposta. Jesus perguntou porque queria ensinar uma lição. Assim são as perguntas de Jesus na Bíblia. E aí, verso 7, Filipe respondeu, Senhor, não bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então, Filipe tinha a cabeça o seguinte, trabalho é para comprar. E se eu tenho trabalho e dinheiro, eu tenho o poder de comprar. Porque é assim que a nossa mente funciona. Se eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Mas Filipe percebeu que ele não tinha dinheiro. Aí ele falou assim, 200 denários. Deixa eu te explicar o que é 200 denários. Uma pessoa no tempo de Jesus trabalhava o dia para ganhar 1 denário. 200 denários são mais de 6 meses de trabalho. Então Filipe disse assim, Jesus, se eu trabalhasse 6 meses, não era suficiente para comprar um pão para cada pessoa. Porque trabalho é dinheiro, dinheiro é vida. Jesus falou assim, se eu estiver, não. Se eu estiver, eu sou a vida. Não é o trabalho que é a vida, eu sou a vida.
Por isso que mais à frente ele disse assim, eu sou o pão da vida. Não tem esse pão que você achou que tinha que trabalhar 6 meses para comprar, sou eu. Eu posso cuidar de você. Me priorize, me honre, me coloque em primeiro lugar, porque eu vou quebrar o ciclo de trabalho é dinheiro e dinheiro é poder. Deve ter trabalho, mas o poder sou eu na tua vida. E eu posso pegar o pouco. Aí chegou André. Aí André disse assim, Jesus, olha, eu vou falar uma besteira aqui. Eu estou até com vergonha de falar isso, mas eu vou falar. Eu consegui alguns poucos pães de cevada e alguns poucos peixes. Mas isso não é nada diante da multidão. No tempo de Jesus, as pessoas comiam 2 tipos de pães, de trigo ou de cevada. Os ricos comiam de trigo, os pobres de cevada. Então, André e João faz questão de relatar que o pão não era de trigo, não era um pão de rico, era um pão de pobre, era pão de cevada. Aí Jesus assim, não é suficiente. Coloco nas minhas mãos que eu vou quebrar o ciclo de dinheiro é poder. Eu sou poder. E se você colocar nas minhas mãos, eu vou fazer coisas grandiosas com coisas pequenas. Se você me priorizar, eu posso fazer com que a tua vida dê frutos além do que ela poderia dar. Você vai terminar o mês e vai dizer, Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas eu vi tanta bênção. E Deus vai dizer assim, é porque eu estou na tua vida. Sabe, quando uma família recebe o sábado, ela está quebrando o ciclo de ter dinheiro, quanto mais eu tenho, mais poder eu tenho. Ela está dizendo, Santo Deus, eu poderia agora estar trabalhando, mas quem manda na minha vida não é o trabalho. Por isso eu venho para a tua casa te adorar. Você está quebrando o ciclo ao estar na igreja adorando a Deus no sábado. Você está dizendo, Santo Deus, o que o mundo prega é, quanto mais eu tiver, mais poder eu tenho. Mas eu venho na igreja no sábado para dizer, quanto mais de Deus eu tiver, mais poder eu tenho. Mesmo que eu tenha que fechar, mesmo que eu não vá fazer a prova no sábado, mesmo que eu tenha que enfrentar desafios, mas eu quero ter Deus. E se eu tiver Deus e tiver só um pouquinho de pão de cevada, Deus vai fazer com que eu só ia produzir com 6 meses de trabalho, eu consiga produzir com alguns poucos pães de cevada nas mãos de Deus. Você entende? Só dá para alimentar a multidão com 6 meses de trabalho. Jesus falou assim, com vocês, na regra de vocês. Na minha regra é o seguinte, me entrega o que você tem. E com pouco que você tem nas minhas mãos, eu sou capaz de fazer em um momento o que você só conseguiria fazer em 6 meses. Eu sou capaz de fazer com que você chegue mais longe comigo do que você chegaria sozinho. Então, cada vez que você é fiel a Deus, fazendo o seu culto familiar, cada vez que você passa tempo na presença de Deus, você está dizendo, Deus, eu poderia ir para o trabalho agora, mas eu ia sozinho, eu não quero ir sozinho. Eu vou te buscar porque eu quero ir com o Senhor. Martinho Lutero dizia assim, geralmente eu oro 2 horas por dia, a não ser quando eu tenho muita coisa para fazer. Aí eu oro 4 horas. Nós fazemos o contrário, né? Então, quando eu não tenho nada para fazer, eu tenho mais tempo para orar. Quando eu tenho muita coisa para fazer, eu oro em 2 minutos, porque eu tenho muita coisa para fazer, estou apressado. Lutero dizia, não, é o contrário. Quando eu tenho muita coisa para fazer, aí eu preciso colocar Deus. Eu preciso dizer, Santo Deus, eu só tenho esse pãozinho de cevada, mas eu quero colocar na tua mão, me abençoa. E faz com que aquilo que eu só iria produzir com 6 meses, eu produza hoje com a tua bênção. E saia seguro da bênção de Deus, porque você esteve na presença dEle, está disponível e disposto a honrar esse Deus. Mas, por favor, não permita que o trabalho embriague você, e que os frutos do teu trabalho te iludam, ao ponto de você ser e viver uma vergonha como Noé. Eu quero convidá-lo essa manhã a dizer, Santo Deus, eu quero te honrar. Eu quero colocar o pouco que eu tenho em tuas mãos, mas é teu. Eu quero ser teu completamente. Você não precisa abrir a Bíblia, mas eu queria que você ouvisse esse texto. 2 Crônicas 16:9 diz assim, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos estão passando na igreja de Boa Viagem, para se mostrar forte com aqueles que são totalmente dele.
Santo Deus, eu sou totalmente teu, completamente teu. E eu quero ser teu por toda a vida, em cada aspecto da vida. Eu não quero ser teu no sábado pela manhã. Amanhã, quando eu for para o meu trabalho, na segunda, eu quero continuar sendo teu, eu quero te honrar ali. Eu quero testemunhar do teu poder na minha vida. Eu quero chegar no meu trabalho com o rosto brilhando, porque eu saí da presença de Deus. E as pessoas vão perguntar: olha, teu rosto está brilhando. Aí você vai poder dizer: é porque eu passei muito tempo hoje na presença de Deus de madrugada. Não é o meu brilho, é o brilho de Deus em mim. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos. E eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Querido e eterno Pai, muito obrigado por essa história que tem o seu desastre, mas também tem as suas lições. Um homem de Deus que caiu para alertar homens e mulheres de Deus para que não caiam no mesmo lugar que ele caiu. Um homem que trabalhou, produziu e usou o fruto do seu trabalho para se embriagar. E às vezes, Santo Deus, é isso que está acontecendo conosco. Quando não fazemos o culto, quando não temos devoção pessoal, quando não temos tempo de nos envolver com a tua causa, quando não temos tempo de guardar o sábado como devemos guardar, quando não somos fiéis nos dízimos e ofertas, nós estamos embriagados com o fruto do trabalho. Nos perdoa, nos ajuda a repensar e a entender que os olhos do Senhor estão olhando aqueles que são totalmente dele, para fortalecê-los. Deus está procurando aqueles que só têm 2 pães de cevada, para dizer: Santo Deus, só tenho isso, mas eu quero colocar em tuas mãos. Outros só produzem em 6 meses, mas 2 pãezinhos de cevada nas mãos do Senhor podem produzir o que seria produzido em 6 meses, em um instante. Ajuda para que possamos desfrutar dessa tua bênção, da tua presença em nossa vida, e para que os nossos filhos entendam qual é a prioridade da nossa vida. Não é acumular, não é ter mais, é te honrar, te servir, estar disponível para ouvir o teu sussurro quando for necessário. Nos leva em paz para casa. Amanhã vamos mais uma vez ouvir a tua palavra, que à noite nos traz novamente para ouvir a tua palavra. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.